O Michael, mais conhecido como Tchê Gaúcho, né? O Michael está trabalhando comigo há cerca de 5 anos e meio. Foi me orientado desde o início da graduação e agora é orientado no mestrado. Então ele sofre bastante, coitado. Então ele se especializou nessa área de pastagem, né? E vai falar um pouco pra gente do trabalho que ele tem feito aí na área de manejo de pastagem, tá? O Thiago Filipinho estava até previsto vir falar também, mas ele teve um problema familiar e não teve condição de chegar aqui hoje. O Michael já estava preparado para falar, ele ia falar, então ele vai realmente, ele tem condições de mostrar o trabalho que a gente tem feito nas fazendas que a gente acompanha no que se refere a plantas forrageiras, visando principalmente intensificação, tá? O Michael hoje é o diretor da empresa GAC, né? E ele é que realmente resolve. Então, as coisas, quando chegam em mim, falam, ó, conversa com o Michael, ele que vai resolver isso aí. Tá? Então, Michael, mais uma vez, obrigado. Espero que realmente você possa passar aquilo que você tem feito no seu trabalho. Pessoal, bom dia. O pessoal do fundo me escuta aí? Tranquilo? Aprendeu a falar alto com o seu chefe? Deixa eu pegar a água. Bom, o Luiz já me apresentou, meu nome é Michael, sou engenheiro agrônomo, eu formei aqui na UFV, trabalho com o Luiz há um pouquinho mais de 5 anos e meio, ele já está ficando velho, ele esqueceu também para lá. Então a gente está ligado diretamente com a produção de leite, carne, produção de feno, em situações irrigadas. Aí eu vou mostrar um pouquinho o que a gente tem feito, a parte de manejo de forragem, como que é feito o manejo, a altura de entrada, saída, das principais forrageiras que a gente utiliza. Qualquer pergunta, depois a gente pode, no final da palestra, a gente pode estar dialogando ou no decorrer do dia, tá ok? Bom, o professor Corse, em 2004, ele fez um trabalho de pesquisa para avaliar o desempenho animal e a taxa de lotação. O que é a taxa de lotação? A quantidade de animais que você coloca em determinada área, por hectare, por exemplo. Tá? E ele obteve esses resultados. O desempenho animal ele foi responsável por quase 33% do lucro líquido por hectare. Tá? E a taxa de lotação, que é um manejo, que está ligado ao manejo, respondeu por 170% da produção. Ou seja, você pode ter um animal de qualidade na sua propriedade, só que se você não tiver um manejo adequado da forragem, você não vai ter o sucesso que você deveria ter. Tá? Basicamente é isso. O que é manejo da pastagem? A gente fala manejo. Manejo engloba muita coisa. Eu falo, pode deixar. Deixa eu ligar o fone. Melhorou aí? Um pouquinho alto, né? Bom, pessoal, o manejo da pastagem, tá? O que é esse manejo? Engloba toda a rotação que você tem na propriedade, tá? Se você vai trabalhar com sistema contínuo, rotacionado, vai diferir pasto, tá? Como que você vai estar fazendo a adubação? Se você vai estar utilizando o sistema rotacionado com irrigação, por exemplo, adubação, você tem que parcelar essa adubação no decorrer do tempo. Eu vou mostrar tudo aqui como que é feito isso, tá? Bom, o manejo da pastagem, conjunto de ações, tá, dos fatores solo, animal e meio ambiente. Então, solo, manutenção da fertilidade. No sistema intensivo irrigado, a gente trabalha com adubação no método de balanço de massa. Tá? Esse método foi desenvolvido pelos neozelandeses aproximadamente 100 anos atrás. O que visa esse método? Você realizar todo o estudo da ciclagem de nutrientes que você tem, tá? Que vem o nutriente que entra pela chuva, o nutriente que entra pelas fezes, pela decomposição da forrageira que você perdeu no pastejo, tá? Isso tudo vai entrar em decomposição e virar fertilizante, tá? Então,
essa adubação que você faz, você não vai aplicar fertilizante em excesso, você vai estar perdendo dinheiro. Tá? Então, basicamente é isso, a questão do solo. Planta, escolha da forrageira. O Luiz bem falou, um pouco tempo atrás na palestra dele, sobre as principais forrageiras do sistema intensivo irrigado. Tá? O Mombaça, por exemplo, que a gente não recomenda cultivar ele em altitudes superiores a 600 metros, tá? Porque ele é muito sensível ao declínio de temperatura. Tá? Então, você tem que fazer uma escolha adequada dessa forrageira para a propriedade. Não adianta você vir em Rio Paranaíba e recomendar o cara plantar Mombaça. Já começou errado. Tá? Então não vai ter o sucesso que ele poderia ter. Tá, ok? E o animal, que é o potencial genético. Logicamente você tem que ter um animal que tenha uma conversão alimentar satisfatória e vai te retornar o que você está dando para ele se alimentar. Seja ele o pasto, seja ele através da silagem. Tá? Então você tem que ter um animal que te responda. Não adianta você ter um sistema de irrigação altamente produtivo, que produz 60 toneladas de matéria seca por hectare ano, se você tem animais que te dão 2, 3 litros por dia. Tá? Então você tem que fazer um balanço entre essas duas situações. Ok? Então aqui eu coloquei essa foto aqui da esquerda, estou até na frente do pessoal aqui. Essa foto aqui da esquerda aqui é do seu livro, tá? E aqui do pessoal da Nova Zelândia. Então, trabalhando com pastejo rotacionado. Então, monitoramento e condução do processo de colheita da forragem produzida pelos animais. O manejo de pastagem, ele se fixa basicamente quando você vai entrar com o animal no piquete, quando você vai sair. Tudo isso tem um estudo, tá, que já foi feito por diversos pesquisadores. E eu vou explicar para vocês por que é. Mas o Mombaça eu tenho que entrar com 90 e sair com 30. Mas da onde veio isso? Tem que ter um fundamento científico, tá? Para um técnico estar te recomendando isso. Então aqui, o objetivo do manejo, tá? Basicamente um mecanismo de rebrota, uma rebrota vigorosa. Você vai estar entrando com o animal no pasto, fazendo a colheita daquela forragem e tirando os animais e passando por piquete. Quanto mais eficiente você for nesse manejo, maior a sua produtividade no final do ano. Tá? Então, por isso que a rebrota vigorosa, ela te dá uma elevada produção no final do ano. E aqui a eficiência do processo. Então, é elevado aproveitamento da forragem. Se você fazer o bom manejo, você vai ter um elevado aproveitamento. E no final do ano, uma produção muito satisfatória. Colher forragem de alta qualidade. Se você entrar com os animais no ponto certo e sair com os animais no ponto certo de saída do capim, com certeza esse capim vai ter um valor nutricional muito interessante. Como o Luiz mostrou aqui da propriedade do seu livro, que a gente teve teor de proteína entre 19% e 20%, tá? No branquearão. Isso a gente fala para muitas pessoas e as pessoas assustam, tá? Estão acostumados a ver isso em tifo, um vaqueiro, tá? Bom, quando entrar e quando sair com os animais do pasto. Aqui tem duas situações, tá? Essa situação de cima aqui, é muito utilizada em pastejo contínuo. O que é o pastejo contínuo? Você tem uma área, determinada área, e nessa área você tem os animais pastejando o ano inteiro. Você não faz rotação, às vezes faz adubação na época da chuva, às vezes, tá? Poucas pessoas fazem, e alguma correção com calcário, gesso agrícola, tá? Então o que acontece? Aqui tem uma simulação, como se fosse a cerca, tá? E aqui o pastejo desenforma. Você entrou, os animais a todo momento estão na mesma área. Então, se você tiver uma picanha, por exemplo, para comer, você vai querer comer a picanha em vez de uma carne dura, tá? Então é o que o animal faz também. O que acontece? Quando o animal come a forragem, ele rebaixa o dossel da planta. Esse dossel começa a receber luz e começa a produzir folhas novas. Consequentemente, essas folhas novas, elas têm, o teor de fibra delas é menor e a digestibilidade melhor. Então o animal gosta mais de comer essa folha aqui, a recém expandiu, do que aquela outra folha que já está expandida. Então o que acontece? Isso aqui, pastejo desenforma.
Esse pastejo de desuniforme te dá um decréscimo de produção. Você não consegue atingir o potencial máximo de produção. Ao contrário do sistema rotacionado, que é o que a gente utiliza na irrigação, que é esse aqui. Você entra com os animais no seu piquete, tá? O pessoal no fundo aí está enxergando aqui? Entra com os animais no piquete, tá? Faz o pastejo, colhe essa forragem, tá? A gente chama de colheita de forragem. Após a colheita, você tira os animais do piquete. Quanto menos tempo você ficar com esses animais no piquete, melhor. Porque maior vai ser o período de descanso. Mais tempo a forragem vai ter para descansar, para rebrotar e revigorar para o próximo ciclo. Tá ok? Então, quando entrar com os animais, quando sair? Diversos trabalhos já foram desenvolvidos e as pesquisas mostram o seguinte, ó, aqui tem várias forrageiras, tá? As principais forrageiras que a gente utiliza, que são as, digamos assim, as tops que a gente tem hoje, tá? Que foram melhoradas. O Mombasa, muito conhecido, a altura de entrada, por exemplo, você vai entrar com os animais a 90 centímetros e sair com 30. No Mato Grosso, a gente está utilizando a altura de entrada 70 centímetros, porque a produção é tão alta, se você deixar ele chegar a 90 centímetros, ele acama. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês aqui no Mombasa Camara. Tanzânia, 70, 30, o MG5, e aqui o tipo 85 e o vaqueiro. Tá? A gente fez uma avaliação, que eu acho que o Luiz falou na palestra dele, sobre essa altura de entrada. Então a gente percebeu que o manejo que a gente pode adotar no capim vaqueiro é o mesmo do típico, tá? É muito semelhante. A altura de entrada 25 centímetros e saída 10 a 12, tá? Então, a pergunta, de onde vem esses valores? Tá? Quem desenvolveu isso? De onde foi feito? Isso aqui é um gráfico muitas pessoas usam isso aqui muitas pessoas usam isso aqui em palestra e tudo mais. Isso aqui é um gráfico que mostra a produção de uma forrageira no decorrer do ciclo dela, tá? Do ciclo de pastejo. O que esse gráfico mostra aqui? Ó? A taxa do processo e aqui o tempo. Os animais entraram no meu piquete, tá? Digamos que o piquete 3, hoje pela manhã, e vão sair hoje pela noite, ou amanhã cedo, dependendo do seu manejo. Então os animais entraram, fizeram essa colheita, o capim estava assim, colheram, e aí o capim vai começar a crescer, vai receber luz e crescer. Então o que acontece? O capim está abaixo, ele começa a receber a radiação solar. Essa radiação solar a gente chama de fotossíntese. A planta ela produz seu próprio alimento, tá? Ela recebe radiação solar, produz o seu alimento e esse processo bioquímico vai transformar em folha, proteína e o valor nutricional da forragem. O que acontece? A planta vai crescendo, crescendo e chega num ponto que ela estabiliza, ela não cresce mais. O que acontece? Nesse ponto, as folhas que estão embaixo do dossel, elas começam a ser sombreadas. Ou seja, você tem um Mombasa, por exemplo, ele chegou a 90 centímetros, 95, as folhas que estão em cima, elas começam a sombrear as que estão de baixo. Quando ocorre sombreamento, essas folhas não conseguem produzir o seu próprio alimento para conseguir crescer mais. Quando isso ocorre, começa a ocorrer o estiolamento. O que é o estiolamento? Começa a lignificar, tá? As folhas começam a ficar mais duras, menos aceitáveis para os animais, tá? E a forragem começa a diminuir a digestibilidade, a qualidade dela, tá? Então a gente chama aqui de senescência. Então as folhas de cima, ela tem que suprir a deficiência de energia das folhas de baixo, e é aí que é o problema. No sistema contínuo, tá? Aquele extensivo que a gente chama, isso aqui é muito comum, você não consegue controlar isso, é muito difícil. Tá? Quando você rotaciona pasto, ou mesmo divide algumas áreas em áreas menores, você consegue trabalhar com isso aqui. Tá? Você consegue fazer a colheita, cresce, chegou nesse ponto, você entra com os animais e rebaixa o pasto. Nesse ponto, tem agora a gente chama de interceptação luminosa. Aí o que os estudiosos fizeram, os pesquisadores fizeram? Quando chega com 95%, ou seja, 100% da luz que chega, 95% tem que ser interceptado pelas folhas. As folhas de cima. E só 5% passa. É nesse ponto
que a planta atinja o máximo potencial de crescimento. A partir daí, se você deixar a forragem no campo sem colher ela, você está perdendo produção. Se você está perdendo produção, no final do ano, a produção total sua é menor. Você está perdendo dinheiro. A lotação sua é menor por ano. Tá? Então, essa interceptação luminosa, o pessoal correlacionou isso para ficar mais fácil para o produtor e mais fácil para a gente que maneja no campo. Como é que você vai chegar para o produtor e falar assim, ó, não, eu quero que você coloque os animais no piquete quando tiver 95% de interceptação luminosa. Todo mundo vai achar que eu estou falando gringo. Tá? Então, o pessoal correlacionou cada forrageira nesse ponto com a altura. O Mombasa, por exemplo, quando chega nesse ponto aqui, quer dizer que é 90 centímetros. Daí que vem a altura de entrada e saída. Tá? Basicamente isso aí. Aqui outra curva para mostrar, tá, de onde vem a altura. Então a planta, você tem a altura de forragem com o tempo. O animal veio aqui, colheu essa forragem, e aí vai recebendo luz e vai crescendo. A gente chama de fasear, e aqui é onde estabiliza. Tá? Nesse ponto, começa, sobe um pouquinho, mas estabiliza. E é nesse ponto, 95% dessa pressão luminosa, que dá aproximadamente 90 centímetros de altura. É assim que a gente trabalha. Tá? Se a gente fazer esse manejo, a gente consegue ser muito eficiente, tá, no campo. Explorar muito o potencial produtivo da forragem. Aqui também, só para mostrar e evidenciar o manejo, aqui é o número de folhas, tá, para o perfil e a idade rebrota. Então o que acontece? O número de folhas ela vai crescendo e chega em um determinado ponto que estabiliza, porque começa a sombrear, e aí as folhas de baixo, que não estão recebendo luz, elas começam a morrer. Tá? E aí estabiliza a minha produção. Então é justamente nesse ponto aqui. É o mesmo complementando o gráfico anterior. Aqui só para evidenciar essa foto que eu tirei lá na Leitíssimo, lá em Jaborandi, na Bahia, o pessoal da Leite Verde lá, dos neozelandeses, mostrando o manejo. Esse aqui é o TIF 85. Aqui tem uma cerca móvel no meio, eles dividem o piquete, ou o pivô é dividido em piquetes em pizza. E essa pizza ela é dividida ainda em 3 partes. Tá? Então, os animais estavam nessa área, e chegou num determinado período do dia, o pessoal abre essa cerca e os animais passam para frente. Tá? Isso é manejar pasto. Isso é explorar o potencial de crescimento da forragem. Tá? Não tem como você irrigar pasto sem fazer isso aqui. Se você irrigar pasto, adubar o pasto, como você fez, não fazer isso aqui, você não vai ter a produção que você poderia ter. Tá? Bom, aí, exemplificando, qual o próximo que ia ser pastejado? Tá? Então, digamos que isso aqui fosse Mombasa, tá? Então 85, então a gente sempre vai pelo maior. Tá? 85, não, esse que está no ponto de entrada. Eu vou entrar com os animais aqui e assim sucessivamente. Tem épocas do ano que tem um piquete desse que passa muito ponto de pastejo. Ou seja, digamos que isso aqui fosse Mombasa, em vez de 82, isso aqui tinha, sei lá, 1,20 m de altura. E os outros estão como estão aí, tá? 79, 80. É interessante, às vezes, você sacrificar esse piquete com que o Mombasa está 1,20 m e passar para os demais, porque se você pastejar aqui, você vai estar perdendo tempo, 1 dia, 2 dias. Esses 2 dias, esse piquete já passou do ponto de pastejo. E assim sucessivamente. Você vai perder todo o ciclo de toda a sua área. Então, muitas vezes, você deixa de pastejar aquele que já passou do ponto de pastejo e entra com os animais, com o gado solteiro, por exemplo, para rebaixar aquilo. Passa a lançadeira. Tá? O ideal é que isso não aconteça. Mas, se tiver que ser feito, tem que ser feito assim. Tá bom? Aqui tem um outro estudo, desenvolvido por Barbosa em 2004, justamente falando isso, da interceptação luminosa. Tá? Então aqui a produção em quilograma de matéria seca, a gente fala em matéria seca. Tá? O que é matéria seca? Você tem 100 kg você vai lá no campo, coleta 100 kg de forragem, vai e seca isso, tira a água desse composto, o que sobrar chama matéria seca, que é o que o animal aproveita, o resto é água. Tá? Então, o animal, muitas vezes a pessoa me fala assim, mas eu comprei uma tonelada de silagem por R$100. Só que esquece que a silagem tem 30% de matéria seca, 33%. Então, na realidade, se você transformar isso em matéria seca, dá R$300 por tonelada, não é 100. Tá ok?
Basicamente isso. Então, interceptação luminosa. Eles fizeram um trabalho com o que é o resíduo? É o que sobra depois dos animais pastejados. Os animais pastejados saíram daquele piquete e sobrou o resíduo. Tá? Então, eles avaliaram que a produção, que quando eles deixaram o resíduo, tá, a 25 centímetros e conseguiram trabalhar nesse ponto aqui, ó, muito próximo desse 95%, ou 90 centímetros no mombaça, eles atingiram a maior produção. Tá? Então, o que é interessante? É interessante você entrar, é melhor você entrar para os animais antes de atingir o ponto de passeio do que depois. Se você entrar depois, observe aqui, ó, o ideal era entrar aqui. Eu entrei aqui, caiu de 10 para 8 mil kit de matéria seca. Então, eu deixei o pasto, no meu manejo, deixei passar o ponto de pasteio e eu estou perdendo produção. Então, é mais interessante, você vai perder, mas vai perder menos se você entrar antes. Tá? Isso que é interessante. E aqui a 50 centímetros. Então, 25, tira 25. É ideal tirar 30, 25 a 30. Se eu tirei 50, o meu resíduo, o que é o resíduo? O que sobrou do meu pasteio. Se eu tirei os animais antes de chegar a esse ponto, vai ter muito talo na minha área. Aí começa a lignificar demais, perder qualidade, e aí minha produção diminui. Está mostrando também, ó, a produção diminui drasticamente. Tá? E a média, avaliando o resíduo aqui, ó, de 25 para 5, eu tirei com 25 e 50. Observe que se eu manejar adequadamente, eu tenho uma produção muito satisfatória, muito mais satisfatória. Aqui é só um gráfico mostrando o braquiarão. Tá? Por que o braquiarão a gente entra com 5, 30 e sai com 15? É isso aí, ó. Eu tenho 1 kg de matéria seca. Então, nesse ponto aqui, ó, o que acontece? A planta cresceu e aqui ela respirou. Tá? Respirou, as folhas de baixo morreram. E aqui nesse ponto que estabilizou. Então, exatamente aqui, tá, que chegou a maior produção, nesse ponto. Então, é nesse ponto que eu tenho que entrar com os animais do kit. Ok? Aqui só mostrando, essa foto aqui é lá de Brás Norte, no Mato Grosso Sul. Isso aqui é gado de corte, mas a rotação é feita da mesma forma que é feita para leite. Mato Grosso, Mato Grosso Sul não. Mato Grosso, Brás Norte. Até eu estava lá semana passada. Então aqui você pode ver bem onde o animal vai entrar e aqui onde os animais vão sair, acabaram de sair do piquete. Tá? Mostrando bem, evidenciando bem isso. O que acontece? Muitas vezes o produtor chega na propriedade e aquele pasto está 2 metros de altura e fala, nossa, que coisa mais linda. Eu acho a coisa mais feia do mundo. Por quê? Quando o pasto cresce demais, tá? Principalmente o mombaça, que se você não manejar ele direito, ele lignifica muito, cria muito talo, vira esse aqui, ó. Tá? O animal não come esse aqui. Isso aqui é só roçadeira. Tá? Você tem que entrar com roçadeira para baixar a altura. Senão fica muito alto e o valor nutritivo da forragem diminui demais. Tá? Aqui, outra foto evidenciando também, está muito alto. O cara levantou até a mão aqui para mostrar. Tá? Olha aqui, o animal de leite, o capim está mais alto que ele. Isso não é manejo. Tá? Você está perdendo forragem nesse sistema. Aqui o rapaz em cima de um cavalo, tá feliz da vida, meu pasto está bonito demais. Só que não está tendo manejo, não está explorando a produção que ele poderia ter. Isso aqui lá em Lucas do Rio Verde, em Sorriso, lá no Mato Grosso, também numa fazenda, que isso é mombaça. Tá? Que a gente tirou lá, isso tinha passado muito do ponto de pastejo. Né? Que raça é essa de boiete? Isso é uma nova raça que eles desenvolveram. Boa. Pega peso fácil. Isso aqui também é um mombaça, para você ver a altura que tá? Passou muito do ponto de pasteio. Então não deixe chegar nesse ponto. Tá? Chegou a 90 centímetros por metro no máximo no mombaça, entre o lugar para pastejar. Ok? O que acontece, pessoal? Nessa propriedade a gente teve muito problema com diminuição de stand. Tá? O que acontece? Como estava muito alto, a gente teve que entrar com os animais não sumiram dentro ali. A gente colocou os animais ali depois de uma semana, tinha água, obviamente, mas depois de uma semana, 15 dias que a gente conseguiu começar a ver os primeiros animais, de tão alto que estava. E o que aconteceu? Começou a cama demais.
Então o animal pisa, deita, tá? Não tem área de lazer, e aí começa a formar essa matéria orgânica. E essa matéria orgânica, ela fermenta. Essa fermentação mata a gema da planta. E aí você diminui o estande. Tá? E aí você tem que fazer um replantio de uma nova semeadura de forragem, ou um plantio de tinta, por exemplo, que é por muda. Tá? Então é muito importante você fazer o manejo. Se passar do ponto de pastejo, põe boi e roçadeira. Não evitem passar do ponto de pastejo. É melhor entrar antes do que depois. Tá? A espuma da cigarrinha lá caiu. Aqui, ó. Esse aqui também é outra preocupação que acontece. Ó. Como o Luiz falar, que eu esqueci de falar. Quando você tem muita massa assim, ó, cria um microclima ideal para cigarrinha. Tá? Porque a cigarrinha ela gosta de clima úmido, tá? Temperaturas um pouco mais elevadas e clima úmido. Então esse aqui é ideal para cigarrinha. Então deixou formar matéria orgânica, ela monta mesmo, monta em cima e acaba com o seu capim. Aqui outro exemplo, tá? Passou muito título aqui do ponto de pastejo, muito mesmo, começou a camar, tá vendo? Aí você perde, aí você começa a formar muita matéria orgânica no solo, vira uma coisa. Tá? Não deixem ocasionar isso. Aqui outro exemplo, olha a matéria orgânica que formou. Tá? O cara deixou, às vezes o cara coloca tanto animal na área que mata, que diminui muito o estande, que mata e fica isso aqui, mata o capim e fica dessa forma aqui. Ó. Tá? Para você ver a matéria orgânica que fica. Isso aqui é ideal para cigarrinho. Tá? Mata a gema, diminui o estande, é muito preocupante. Então o manejo é o item principal do sistema, você quer trabalhar no sistema intensivo. Se você, primeiro, antes de irrigar, você tem que começar a manejar bem e depois irriga. Tá? Aqui é só um exemplo do pânico, como a gente está falando um monte de mombaça aqui. Aqui tem uma área de mombaça. A gente tem o mombaça, ele naturalmente ele deixa aí em torno de 25-30% da área exposta. Não adianta, você pode manejar do jeito que for, que ele não fecha totalmente a área. Tá? Então a gente nem recomenda cultivar um mombaça em regiões que tem muita declividade. Dá uma enxurrada aí no local que você tem mombaça, lava o seu solo todinho. Tá? Acaba com o seu pasto. Aqui tem a produção diária de leite, tá, em quilograma por vaca por dia em pastos de mombaça, pastejadas a 90 e 140 centímetros. Observe o seguinte, ó, quando você fez o manejo adequado, o manejo certo, o animal produziu aqui, ó, 14 kg de vaca por dia. Tá? Por quê? Porque a forragem estava com a qualidade superior. Aí beleza, não, eu vou deixar meu pasto crescer mais, eu perdi o ponto de pastejo. Meu capim chegou a 140 centímetros, aqui para você ver. Mostra a produção. Então isso aqui dá uma redução de 30% na produção de leite. É por isso que eu falo que manejo é muito importante. Tá? A simples altura, você deixar de entrar com gado no piquete, você tem redução muito drástica de produção. Tá? E qual a melhor hora para você entrar com os animais no piquete? Tá? Isso depende muito, tá? Depende muito do manejo que você tem na propriedade, do funcionário que você tem. Mas é interessante, esse trabalho que foi desenvolvido em 99 mostra o seguinte: se você trocar os animais na parte da tarde, você tem um incremento de 5% na produção. Tá? É pouco 5%? Não, é pouco, mas é um incremento. Tá? Que é interessante você fazer. Se você tem possibilidade de fazer isso, faça. Sempre trocar os animais de piquete na parte da tarde. E aqui o consumo de forragem. Se você trocar os animais na parte da tarde, você tem um consumo um pouquinho maior. Quando o animal consome mais, ele produz mais. Tá? Você não tem restrição de forragem, o animal produz mais. Porque de noite ou de tardinho você troca o animal, ele vai começar a pastejar um outro piquete que está prontinho para ser pastejado. Tá? Que está com uma qualidade muito boa. O animal vai aceitar muito mais isso. E consequentemente vai te responder com produção. Tá? De noite o animal pasteja mais, tá? Mais fresco, não tem influência da temperatura. Sombra, pessoal. Muita gente fala, mas pô, sombra não. Quem que gosta de ficar no sol aqui? Ninguém gosta de ficar no sol. Você pode ir em qualquer propriedade rural, às 3 horas da tarde, se tiver um sol rachando, se tiver uma árvore no meio da sua passagem, para ver se o gado não está todo embaixo da sombra.
Isso reduz muito a produção. Se você não tiver sombra para os seus animais, você pode ter uma redução muito drástica de produção, tanto de leite como de corte. O leite, principalmente porque o animal é muito mais sensível, tá? Dependendo da raça, né? Então você pode fazer essa sombra de sombrite, eucalipto, tem muita gente que faz até de bambu, tá? Tem algumas fotos, não sei se o Luiz mostrou, mas a gente faz, corta os bambus e coloca, também pode ser feito. O interessante é que esse sombrite deixe passar um pouco de luminosidade, tá? E que o sol ele possa pegar, tá? Atingir o solo pela manhã num determinado, numa parte e na parte de tarde no outro lado. Então o sol consegue atingir a parte de baixo do sombrite, da sombra, para secar isso, para não dar barro, tá? Evitar contaminação e etc. Aqui tem o efeito da sombra sobre o consumo de alimentos e produção de leite. Então o que foi feito? O professor Corso e o Penati, em 98, fizeram esse trabalho, avaliando aqui, com sombra, tá? O consumo de alimento, de dia, 7,9, e sem sombra, 3,4. Metade. O animal não come. Ele pode estar com fome, mas se tiver com o sol rachando, ele não come. Se ele não come, ele não produz, tá? E à noite, logicamente, à noite o consumo vai ser o mesmo, tá? Porque à noite a temperatura é bem menor, não tem sol, tá? E aqui o total, quilogramas por dia, tá? O consumo, quilograma por dia. O animal que você tem uma sombra para ele ficar no decorrer do dia, ele produz mais, tá? Ele se alimenta mais e consegue produzir mais, tá? E aqui é a produção de leite em quilo. Aqui é o consumo, quilograma por dia, de matéria seca, e aqui é a produção de leite. Observe que com sombra, o animal produz um pouquinho, cerca de 2 kg a mais de leite por dia, tá? A sombra não é importante. Aí está provando que é, tá? Aqui, a influência da temperatura na absorção de nutrientes. Muitas vezes o animal até se alimenta, mas ele não consegue absorver os nutrientes que estão naquele alimento, aquela forragem, por exemplo, tá? O que acontece? O animal tem uma temperatura, o professor Zanetti fez esse trabalho em 2005, a temperatura de 24 graus Celsius, aqui, todos os elementos, são absorvidos, 100% dos elementos que estão na forrageira ou naquela planta são absorvidos. Você subiu essa temperatura para 33 graus, vai para você ver, 70, 50, cai pela metade o fósforo. Aqui o potássio, 2%. Tá? Então cai muita produção. Então, pessoal, coloquem sombra na propriedade. O animal de leite tem que ter sombra. Pode ser a coisa mais simples do mundo que você puder colocar, mas coloque. Tá? Aí prova que o animal gosta de sombra, né? Ele achou uma casinha aberta e entrou para dentro. Do sombrite? O sombrite, o grande problema do sombrite é que muitas vezes o custo de implantação é mais caro e muitas vezes você está em regiões que tem muito vento, venta demais. Tem que cultivar a árvore. Com certeza, é isso que eu falei. É porque a árvore demora. Com certeza. Mas na realidade, na hora que ele fica na sombra, o animal está ruminando, tá? Ele, praticamente metade do dia, ele fica ruminando. Então o alimento que estava no rumen dele volta para a boca, ele faz uma remastigação e volta para o rumen. Tem todo um processo, tá? O processo que ele fica na área de lazer, que a gente chama, é justamente para isso. E na área de lazer tem que ter o sal, tem que ter a água e tem que ter a sombra, tá? Porque o animal pasteja em determinado período e vai para a sombra para ruminar. É nesse momento que tem a absorção, nesse momento que aumenta a produção. Tá? Então, é isso mesmo que a senhora falou. Se eu tiver como trabalhar com árvores, é melhor. Não, com certeza, eu concordo com a senhora. Eu concordo. Lá na propriedade dos Sorneiros, por exemplo, é o eucalipto que a gente tem. Tá? O eucalipto dá pouca sombra. Não, dá uma sombra interessante, dependendo da maneira que você colocar ela. Porque o eucalipto ele vem muito rápido. Tá? 2 anos e meio, ele já dá uma sombra muito interessante. Tá? Bom, fatores climáticos. Eu só coloquei essas imagens aqui para mostrar, para relembrar um pouquinho o Rio Grande do Sul do Cláudio, hein? Marabal. Seu também. O meu também. Eu sou mais mineiro que gaúcho. Então, os fatores que interferem na produção. Tá? Então, você tem que ter luminosidade interessante. Então, quando você vai... Não, eu quero fazer um projeto de irrigação na minha propriedade. Eu vou fazer um estudo
a gente vai fazer um estudo para ver qual que é o potencial de produção da sua região. Eu vou mostrar uma tabela depois aqui, que não adianta você ter, você tá, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul e você irrigar e adubar para 60 toneladas de matéria seca. Não adianta, você não tem clima para isso. Tá? Então você tem que fazer um estudo climático para ver qual é o potencial da sua região. Tá? Cada região tem um potencial. Aqui foi um trabalho desenvolvido pelo professor Adilson, o Luiz César também estava nesse trabalho, em 2005, equivalendo à produção de tipo 85, quilograma de matéria seca por hectare por dia. Tá? Então a gente observa, aqui, ó, primavera, verão, outono e inverno, observa que a gente tem estacionalidade de produção. Ou seja, na primavera, que é essa época agora, a gente tem a maior produção do ano. Tá? Por quê? Você tem pouca, na maioria das vezes você tem pouca nuvem no céu e o sol racha o dia inteiro. Tá? Então é aqui que você tem a maior produção, nesse período de primavera e verão. Aí vai cair um pouquinho, outono, logicamente no inverno, cai a temperatura, cai a luminosidade, dependendo do paralelo que você tiver. Tá? E aí você tem uma média. Essa média aqui deu 9 UA. Como que eu cheguei nesse valor? Quilograma de matéria seca, um animal que a gente ofertar 4% do peso dele, ele vai comer em média 18 kg de matéria seca. Tá? Então os 18 kg, se eu dividir esse valor por 18, vai dar 9 UA, 9 alguma coisa. Tá? O A, que é um animal de 450 kg, como o Luiz falou. Se você tem animais que pesam menos que 450 kg, você pode colocar mais animais. Pode colocar 10, 11 animais. Tá? E o contrário também é verdadeiro. Aqui, ó, influência da temperatura e da precipitação, tá? Da chuva, precipitação em forma de chuva ou irrigação, no crescimento de plantas em áreas situadas na latitude de 30 norte-sul, praticamente o Brasil inteiro. Né? Aqui, ó, porcentagem da área onde o crescimento de planta é limitado. Então, pela temperatura. Então, a temperatura ela limita 36%. Tá? Você está no Rio Grande do Sul, por exemplo, como é a fazenda do pessoal da Razip que a gente assiste, você tem que entrar com estratégia de utilização de planta temperada, que ela aguenta mais o declínio de temperatura. Tá? O Tifton, por exemplo, também é uma planta que resiste um pouquinho mais ao declínio de temperatura. Porcentagem da área de crescimento de planta pelo déficit hídrico, 31%. Tá? Então não é só a irrigação que limita, a temperatura também limita. Tá? Porcentagem dessa área do Brasil que a temperatura e o déficit hídrico limita, 24%. E aqui que não sofre influência. Então você pode ver que somente 9% do território brasileiro praticamente não sofre influência. Então, qualquer lugar do Brasil, se você souber adotar a tecnologia correta, conseguir trabalhar com o máximo potencial de produção, utilizar a irrigação, fazer um bom manejo de adubação, você consegue atingir, você vai ter muita resposta, tá? Atingir uma produção muito boa. Aqui só para exemplificar a temperatura de crescimento de vageira. Gramínea tropical, tá? Que são mombaça, MG5, piatã, são gramíneas de origem tropical, tá? Que a gente fala. Então a temperatura mínima de crescimento 15 graus. Caiu abaixo de 15 graus, ela cessa o crescimento, ou cresce muito pouco. Tá? Então eu estou em uma região que é como a nossa região, por exemplo, que nós temos a temperatura, em determinada época do ano, temperatura de 8 graus, 7 graus. Tá? Então que é 1.100 metros de altitude. Então a planta ela cresce menos. Tá? Logicamente que ela não cessa totalmente a produção, mas ela cresce menos. A temperatura ótima de 30 a 35 é a máxima, 35 a 50, tá? Para as regiões. E aqui as temperadas. O que são essas temperadas? Aveia, zevém, por exemplo. Tá? Então por que a gente faz sobre a semeadura de aveia e zevém? Porque essas plantas elas gostam de temperaturas menores. Se a gente observar aqui, a temperatura máxima é 35, enquanto a outra é 50. Tá? Então chegou a 35 graus, ela já começa a reduzir a produção. Tá ok? E aqui é o trabalho que o Luiz falou que a gente está desenvolvendo, que é a minha dissertação de mestrado, que eu estou trabalhando para ver qual que é a resposta de produção, qual que é o incremento de produção que a aveia e a zevém me dá. Tá? Eu tenho o Tifton, por exemplo, cultivo o Tifton, ou vaqueiro, ou qualquer outra espécie, braquiária, por exemplo, faço sobre a semeadura de aveia. A gente utiliza em torno de 100 a 140 kg de aveia por hectare sobre a semeadura.
tá? E em torno de 30 a 40 kg de azevém. Tá? Qual que é a diferença dessas duas? A aveia, você semeia ela, 15 dias depois, ela já está quase no ponto de pastejo. Ela é muito rápida, só que ela é mais precoce. Então, quando que você vai fazer isso? Meados de maio. Tá? O ideal é fazer no início de maio, até o dia 10 de maio. Você entra com os animais no piquete, tá? Pasteja aquele piquete, e você pode fazer duas formas. Pasteja o piquete, faz sobre a semeadura, ou faz antes dos animais entrarem no piquete. Quando você faz antes que os animais entrem no piquete, o próprio animal ajuda a cobrir essa semente no solo. Tá? A germinação é muito melhor. Tá? Então a gente faz a mistura da aveia com a azevém, no caso aqui está com o tífton, né? E sobre a semente, a aveia, quando o tífton começa a reduzir produção, na época do inverno, a aveia ela vai suprir, tá? Em parte, a gente não sabe exatamente quanto que ela supre, mas a resposta é muito interessante, suprir esse vazio de forragem que a gente chama. Tá? Então a aveia ela consegue produzir de maio até meados de julho, início de agosto, e aí o azevém, ele consegue, depois que a aveia ela começa no declínio de produção, o azevém começa a produzir. Ele é mais tardio, tá? Por isso que a gente faz essa mistura. Então, ok? Então pode misturar os dois? Pode, sem sombra de dúvida, pode misturar. Tá? O senhor não pode não, o senhor deve, se puder, deve misturar. Tá? Mas como que eu vou fazer um monitoramento? Tá? Isso aqui a maioria das fazendas que a gente assiste, a gente recomenda, tá, fazer isso. Tem propriedades que fazem isso todos os dias. Tem um funcionário que faz isso todo dia. O que é? O cara vai e coleta essa forragem em determinado local e avalia a produção. Tá? Então eu coletei 1 metro quadrado, eu vou seco essa forragem em estufa, e aí eu sei quanto de matéria seca, eu tiro a água dessa amostra, e aí extrapolo isso por hectare. Eu extrapolo isso por hectare, eu sei quanto o animal come por dia, eu vou saber a lotação, eu vou saber quantos animais que eu posso colocar naquele piquete naquele dia. É assim que a gente faz. Então você consegue trabalhar com o manejo dos animais conforme a produção. Todos os dias o cara vai e coleta, tá? Faz a avaliação. Não, hoje eu posso colocar a produção que eu tenho aqui, ele suporta, a gente chama de capacidade de suporte, suporta 10 UA por hectare. Tá? E aí você faz o manejo. Aqui são as etapas, tem iniciante, você seca e tal, fez. Bom, aqui eu falei bastante de sistema contínuo, rotacionado, só para evidenciar um pouquinho, né? Sistema contínuo, que é extensivão, que a gente chama, tá? E aqui o rotacionado. E aí entra no que você falou aqui. Não sei como é que é o nome da senhora? Como? Marca. É o seguinte, ó, no pastejo rotacionado, você divide essa área sua em piquetes, tá? Qual é o tamanho do piquete? Tá? Isso depende muito do animal que você tem, depende muito da área que você tem. O ideal é quando você trabalha em aspersão em malha, por exemplo, como é o caso do seu livro, você trabalhar com piquetes de 0,3 a meio hectare no máximo. Tá? Vocês vão ver que o manejo que a gente faz lá, a gente até reduz, 0,33 hectares. Divide esse piquete ao meio ainda para facilitar o manejo. Então, quanto mais você dividir essa área e entrar no que eu falei antes, aqueles gráficos, a altura de entrada e saída, mais interessante é para a produção. Tá? Então, você tem que ter os piquetes, você tem que ter o corredor, tá, de acesso. Esse corredor tem que ser abaulado. O que é abaulado? A parte do meio dele tem que ser mais alta que a parte de baixo. Se chover e escorrer, não formar barro. Tá? Você tem que ter área de lazer, cortiçal, bebedor, sombra, tá? Que é muito importante. Tá? O animal, pessoal, de leite, ele consome, um animal, por exemplo, quanto de água que eu vou precisar colocar no coxo do animal, por exemplo. Então, os estudos falam o seguinte, que um animal, ele consome cerca de 10% do peso dele em água. Tá? Então, se ele pesa 400 kg, ele vai precisar de 40 litros de água. No caso do leite, ele precisa de mais 3 litros de água para cada litro de leite produzido. Então, se ele produz 10 litros de leite por dia, ele vai precisar de 30 litros, mas se ele pesar 470 litros de água por dia do animal de leite. É muita água. Tá? Então, por isso você tem que ter um sistema de água muito bem dimensionado, muito bem feito, água limpa de qualidade. Tá? O neozelandês tem
tem uma ideia, que é o seguinte, que a água do coxo do animal ela tem que ser tão limpa quanto da torneira da sua casa. Eu não sei se o Luiz comentou, ele sempre fala nas palestras, a gente teve lá também. O pessoal tem a caixa de água, tá, da propriedade, o cano que sai a água para o gado, ele é em cima, sai na parte de cima da caixa, ou seja, embaixo da caixa, ou seja, se faltou água na casa, vai faltar para os animais, tá? Então o que acontece? Faltou na casa, a mulher já briga com o cara, e fala assim, ó, faltou água aqui. Aí o cara já vai lá e vai prever que no decorrer do dia vai faltar água para os animais. Então não pode deixar faltar água. Se faltar água, imagina só, um animal que bebe 70 litros por dia, tá? Falta água, falta produção. Tá? Uma área de 3 hectares, quantos piquetes que pode formar? De quantos hectares? 3 hectares. 3 hectares? É. Olha, depende da região que o senhor está, tá? O que a gente faz? A gente divide a área de tal forma que o seu ciclo de produção, ou seja, o animal entrou hoje e saiu daqui 28 dias, por exemplo. O seu ciclo de produção, o seu ciclo de capim esteja entre 18 e 30 dias, tá? Mas o ideal de leite para o senhor é você ter piquetes em torno de 0,3 a 0,4 hectares, tá? Mas depende da região. Você tem regiões de clima mais quente, você tem que diminuir um pouquinho isso aí. Mas depende, projeto a projeto, tá? Bom, aqui só evidenciando o sistema rotacionado, você tem cerco, tá? No caso aqui é gado de corte, mas você tem cerco para dividir e etc. Aqui é o pessoal da Machotal, lá em Conquista, ali próximo do Uberaba, que foi o projeto que o Luiz até falou aqui. Tá, os piquetes todos rotacionados, tudo dividido, tá? Aqui é só evidenciando um negócio interessante, pessoal. O que o pessoal fez, os pesquisadores? Eles avaliaram o quanto o animal defeca e urina por dia. Cada pontinho desse aqui é um dia que ele defecou e urinou. É um ponto de defecação. O que acontece? Ele avaliou um dia, tá? O animal, um dia de ocupação, ou seja, o animal entrou hoje e saiu hoje do piquete. Aqui, lotação contínua, o animal fica todo o tempo naquele ponto. E aqui 7 dias. Observem que quando você trabalha, reduz o tempo de ocupação daquele piquete, um dia, a distribuição das fezes nessa área, ela é muito melhor. Quando essa distribuição é mais uniforme, essas fezes, essa urina, elas vão fazer reciclagem. Essa reciclagem vai voltar com fertilizante para a forragem, para reproduzir. Então, quanto melhor essa distribuição dessas fezes, melhor a ciclagem desse nutriente. No sistema contínuo, por exemplo, certamente nesse ponto aqui, ou tem um coxo de água, ou tem uma árvore, porque é onde os animais ficam a maior parte do tempo. Tá? E aqui no rotacionado também, se você deixar muito tempo no piquete, 7 dias por exemplo, os animais começam a defecar num só ponto. Tá? Então, até nisso, na ciclagem de nutrientes, até nisso o sistema rotacionado te auxilia. Aqui só para exemplificar, tá? Tem um animal defeca, tá? Esse vai virar nitrogênio no solo, por exemplo, tá? Tem nitrogênio que chega pela chuva, tá? Dependendo da região, quanto que chove, chega a entrar 30 a 60 kg de nitrogênio só pela chuva, tá? Por ano, por hectare ano, tá? Só para ver o ciclo aqui. O animal defeca, isso vira fertilizante e a planta vai produzir de novo. Eu coloquei esse slide aqui só para, eu achei interessante, não faz tanta parte do manejo, mas só para exemplificar, por que corrige o solo com calcário? Todo mundo fala assim, não, vou aplicar 4 kg de calcário por hectare. O que acontece? Quando você corrige o solo, aplica calcário, por exemplo, carbonato de cálcio, esse carbonato de cálcio vai reagir na presença de água e vai elevar um pouco o pH da solução. E vai tirar o alumínio, tá, que é tóxico para a planta. Tá? Vai precipitar esse alumínio. E o que acontece? Por que então o pH ideal é de 6 a 6,5 para o capim? Tá? Porque exatamente nessa faixa aqui, que a maioria dos elementos ficam mais disponíveis no solo. Se eu subir o pH muito, alguns elementos ficam menos disponíveis. Eles precipitam no solo, por exemplo. Tá? E o inverso também acontece. Quando o pH está muito baixo, tá? Tem alguns elementos, potássio, por exemplo, cálcio, magnésio, eles ficam pouco disponíveis. Tá? Então, por isso que é ideal ficar nessa faixa. Aqui é só para exemplificar o pH.
Aqui como que a gente aduba o capim? Você sabe a produção, tá? Você faz um estudo de produção da região que você tem, tá? E aí você sabe que já foi estudado, muitos pesquisadores já trabalharam quanto que uma planta forrageira, que cada espécie ela extrai do solo, quanto de N que ela extrai, quanto de potássio, quanto de enxofre, tá? E com base nisso eu vou aplicar a quantidade de fertilizante adequada. Logicamente que eu tenho que subtrair os valores de ciclagem, quanto que entra pela chuva, quanto que entra por fezes de animal, quanto que recicla da forrageira que entrou em decomposição reciclou. Tá? Tudo isso é levado em consideração. Por isso que chama balanço. Tá? Balanço de massa de produção de forragem. Então, pessoal, com um bom manejo do sistema e uso de tecnologia adequada, é possível alcançar excelentes resultados. Tá? Essa foto aqui, eu tirei praticamente no mesmo ponto da propriedade do seu livro, que vocês vão ver atrás. Obrigado pela atenção, eu espero que eu atingi o objetivo, que vocês entenderam. Qualquer dúvida a gente está à disposição. A gente pode conversar mais aí depois do tempo. Tá ok? Obrigado. Bom, gente, eu pedi o Cláudio da Bauer